Bom, gente, vamos para a nossa nona aula do nosso curso, certo? A gente vai entender agora como é que a gente vai verificar a validade das leis dos atos normativos, certo? Como é que eu vou saber se aquele ato ou se aquela lei, ela é válida, tá ok? Como é que a gente vai fazer para verificar a validade das leis e dos atos normativos, certo? Então, atualmente, para verificar essa validade das leis, existem dois controles. Tá? A gente vai falar um pouquinho de um controle e um pouquinho de outro. Agora, preste muita atenção porque os nomes são muito parecidos, tá certo? Eu vou falar bem explicado para você entender. Os dois controles, o nome é bem semelhante, tá? Então, a gente vai ter o controle de constitucionalidade, que é o quê? Essa verificação se está compatível, né, a lei ou a norma, né, a lei e o ato normativo com a Constituição. Então, tenha muito cuidado. O controle de constitucionalidade é a verificação da compatibilidade das leis e atos normativos com a Constituição. Que Constituição, professora? Com a Constituição Federal vigente. A que está agora com a gente, que é a de 1988, certo? Se está regulamentado pela Lei 9.868 de 99. Isso aí é só uma informação adicional. O outro controle que nós temos é o controle de convencionalidade, por isso que eu alertei no início, né? Que eram dois controles com nome muito parecido. Um é o controle de constitucionalidade, para saber, para verificar se a lei ou o ato normativo está de acordo com a Constituição, e o controle de convencionalidade. O que é esse controle de convencionalidade, professora? Porque o controle de constitucionalidade, ele é muito mais fácil de a gente entender e da gente já ter ouvido antes. Agora, o controle de convencionalidade é a primeira vez que eu estou escutando. Então, o que é que ele é? Ele é a verificação da compatibilidade, né, de atos normativos com os tratados supralegais. Então, preste atenção que nós já falamos do tratado supralegal aqui. Então, o tratado que está acima da lei, ele está acima da lei, o tratado supralegal, ele tem que ser verificado se essas normas eles estão de acordo com esses tratados, certo? Então, assim, não está regulamentado ainda em lei, tá? Essa ideia é uma ideia muito recente, entendeu? Então, não tem nenhuma regulamentação, não tem nenhuma lei que vai trazer a regulamentação sobre isso, diferente do controle de constitucionalidade, que eu vou ter a lei 9.868 de 99, que a gente já viu, mas tratado de convencionalidade não tem ainda. Mas qualquer juiz ou tribunal, seja pleno ou órgão fracionário, ele vai poder fazer esse controle. Que controle? De convencionalidade, tá certo? Entendeu essa diferençazinha? Vamos seguindo. Para Kelsen, nós já falamos, né? Já falamos já de Kelsen. Para Kelsen existem dois sentidos jurídicos de Constituição. Preste bem atenção nessa parte de sentidos, tá certo? Sentido jurídico, nós vamos ter dois. Vamos lá. Preste atenção. Para Kelsen, existem dois sentidos jurídicos de Constituição. Existe o sentido jurídico positivo e o sentido lógico jurídico. Vou explicar cada um. O sentido jurídico positivo é a Constituição, quando a Constituição é a lei mais importante de todo ordenamento jurídico. Então, no sentido jurídico positivo, nós entendemos que você entende o quê? Que a Constituição vai ser a lei mais importante de todo ordenamento jurídico. No sentido lógico jurídico, acima da Constituição escrita, há uma norma não escrita que Kelsen chamou de norma fundamental hipotética. No sentido lógico jurídico, é o seguinte, que Kelsen entendeu. Que acima da Constituição escrita, há uma norma não escrita. Preste atenção aqui. Como é que Kelsen chamou essa norma? Ele chamou de norma fundamental hipotética. Professora, eu nunca ouvi falar numa norma que estivesse acima da Constituição. Ou eu já ouvi falar, mas não entendi bem. O que acontece? Kelsen entende que dentro do nosso ordenamento jurídico,
nós vamos ter a Constituição, mas que nesse sentido lógico-jurídico, nós vamos ter uma norma acima da Constituição. É uma norma hipotética, é uma norma fundamental hipotética. Ela é uma norma, ela é fundamental para a existência, né, dela e do ordenamento, e ela é hipotética. O que é hipotética? É uma hipótese, é uma ideia, tá? Cujo único mandamento dessa norma fundamental hipotética é o quê? Obedeça à Constituição. Tá certo? Então, tenha muito cuidado com essas ideias aqui. Não são para confundir, são para explicar, tá certo, pessoal? Então, essa norma fundamental hipotética é como se a gente tivesse um sexto sentido, né? Que seria realmente a base da ideia da sociedade. Tipo assim, não tem uma lei que me impeça de fazer isso, não tem uma Constituição dizendo que eu não posso fazer tal coisa, mas eu sei que é errado. E eu não vou fazer. É como se fosse essa ideia já nascida no ser humano, entendeu? Eu acredito que tenha sido essa ideia de Kelsen quando falou da norma fundamental hipotética, tá certo? Vamos para o sentido culturalista. Quem é que traz o sentido culturalista? Meirelles Teixeira. E ele diz o quê? Que o objetivo é combinar os três sentidos anteriores numa espécie de conceito total de Constituição. Então, o sentido culturalista de Meirelles Teixeira, ele entendeu como? Que a gente tem que unir esses três conceitos e transformar numa espécie de conceito total de Constituição. Dizendo o quê? Que a Constituição ela é um fruto da cultura de um país, é sim, mas ela é também uma força normativa. E essa força normativa ela é capaz de alterar essa cultura, inspirada na teoria da força normativa da Constituição de Conrad Hess, certo? Então, tenha muito cuidado. Nós vimos, né, os sentidos, vimos as ideias e, por fim, chega Meirelles Teixeira e diz o quê? Vamos unir essas ideias. A Constituição não é ou isso ou aquilo. O ordenamento não é uma ideia solta, não é uma coisa que é isso ou aquilo. Ela é um conjunto, ela é a união, ela é uma força, certo? Então, quando trabalha de forma dizendo assim, é um conjunto dessas ideias, ele quer dizer o quê? Que é o conceito total da Constituição, porque a Constituição ela é esse combinar, né, desses três sentidos anteriores, que seria o quê? O fruto da cultura do país, da força normativa, englobando aí também a ideia, né, dessa norma hipotética fundamental, norma fundamental hipotética, como vocês queiram chamar, e aí essa ideia total, né, de união da Constituição, tá certo? Inspirada também, lembrando, na teoria da força normativa da Constituição de Conrad Hess. Tá ok, pessoal? Mais tranquila do que nunca essa aula, tá bom? Eu encontro vocês na próxima aula para a gente finalizar nosso curso, finalizar as ideias, tá bom? Forte abraço a todos!